Hey, what's up? E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos falar sobre a dicetona, tá? Então muita gente não sabe o que é a dicetona. Alguns de vocês devem saber. Espero que sim. Porque daí eu sei que tem vapers que são mais veteranos, né? E já estão no mundo do vapor já há bastante tempo. Então com certeza já ouviu falar e já deve ter pesquisado, tá? Mas para os pessoais novos aí que estão entrando no mundo do vapor e que não tem nada de conhecimento ainda ou estão com conhecimento um pouquinho mais superficial, então vou trazendo conteúdos que vão agregar para vocês e também porque é uma coisa que é bom vocês estarem cientes desse tipo de informação, tá bom? Então vamos lá. O que são as dicetonas, tá? A dicetona, na verdade, é um nome classificado para vários tipos de estruturas moleculares, com vários tipos de nomes, que tem duas cadeias de cetona na sua estrutura, ok? Geralmente elas são voláteis, né? Ou seja, ela tem um potencial de volatilização grande, então você acaba inalando esses componentes, tá? E acontece geralmente por fermentação, né? É uma coisa comum na natureza de vários processos fermentativos. Na cerveja ocorre o processo de produção de algum tipo de dicetonas, principalmente o diacetil. No vinho também acontece. Na hora de fermentar um pão também acontece de liberar algumas dicetonas, tá bom? A dicetona surgiu com um alerta de perigo em cima, mais ou menos no início da década de 90, tá? Numa fábrica de pipocas amanteigada, aquelas pipocas prontas de micro-ondas. E os colaboradores da base operacional, todos eles tiveram uma doença que lá nos Estados Unidos foi chamada de popcorn lungs, mas traduzindo seria pulmão de pipoca, né? Porque seus alvéolos pulmonares ficaram tão inflamados que pareciam que tinha várias pipocas no raio-x. E aí essa doença é chamada de bronquiolite obliterante. Então é uma doença pulmonar rara, que não é comum de acontecer, principalmente causada por agentes externos. Então foi uma agressão que ocorreu dentro do pulmão por conta do aroma de manteiga, tá? Ou o aroma que arremeta a manteiga. Que o principal componente para gerar o sabor de manteiga e o aroma é o diacetil. Todos os trabalhadores naquela época não tinham o uso de EPIs, até porque naquela época não se falava tanto de segurança do trabalho, né? Então era muito raro ver indústria que dessem máscaras para seus colaboradores e dessem principalmente máscaras de contenção de gases, né? Que seria o correto naquela época para evitar esse tipo de transtorno. E aí o diacetil é o principal componente que vai trazer o aroma amanteigado, tá? E depois que surgiu daí, as grandes empresas de alimentos, de produção de flavorizantes também, baniram o diacetil, tá? Ainda existem algumas marcas, ainda existem algumas indústrias, né, de alimentos que ainda trabalham com diacetil, porque o diacetil, para ser ingerido, não tem problema nenhum. O porém é a sua inalação. Então, provavelmente, a sua pipoca de micro-ondas, se você come uma pipoca de micro-ondas aí, toma cuidado, viu? Você vai fazer seu pipoca de micro-ondas lá, ficou prontinho. Você vai abrir o saco na sua cara, você está inalando diacetil. Então, o perigo está aí, né? Nos alimentos. Mas a ingestão não tem perigo. A sua inalação sim. E aí que entra o perigo no vape. Então, os vapes, né? Os juices que vocês utilizam, o líquido que vocês utilizam para evaporar, todos eles são feitos com essências de grau alimentício, tá? Só que tem um grau de alimentício, um plus a mais, porque elas são voltadas para o vape. Então, ela tem um protocolo de produção que é voltada para a indústria de alimentos, só que tem um cuidado a mais para saber quais são os componentes que tem ali dentro que são próprios para o vape, né? Ou que não vão trazer um risco tão grande para sua inalação, tá? Então, as grandes marcas de flavorizantes que todo juice maker deveria usar, né? Deveria, tá? Porque aqui no Brasil sempre tem alguém com espírito de porco que quer fazer um negócio barato, né? E só quer vender e tá nem aí com o pós-venda ou principalmente saúde de quem vai utilizar seu produto. E é isso que acaba queimando, né, a comunidade vape, e aí gera muitas polêmicas em volta disso. Mas voltando ao assunto, tá?
Todo juice maker que se preze como juice maker de verdade, que faz o trabalho certo, tem que utilizar marcas que são próprias para vape. No Brasil não tem nenhuma marca, então Oetker não dá, Arcor não dá, essas licenças nacionais não tem como você utilizar para vape. Tá? É um risco muito grande que você corre de estar inalando uma substância química que foge de uma faixa de segurança para você consumir para vapor. Tá? Então vou falar aí algumas marcas aqui, né, que eu vou falar. Então a Capela é uma marca famosa, comum aqui no Brasil, muito comum. TFA, chamado como TPA no Brasil, é muito comum também. Flavor Ash também é muito comum no Brasil. E aí tem outras marcas grandes que são muito comum fora, mas aqui no Brasil já fica um pouquinho mais escasso, tá? A Vape Train Austrália, né? Já sabe de onde que vem, né? Austrália. Jungle Flavor também não é comum aqui. Reka, daqui é uma empresa malasiana. Na Malásia é muito, muito, muito popular o vape e lá o mercado é muito forte. Inclusive, quem gosta de Nest aí, né? A Nest vem da Malásia, né? Aqui, Chemnovatic, daqui é uma empresa polonesa. Super Concentrate, temos aqui Ainowera e vai assim por diante, Flavora. Então assim, marcas importadas tem um monte, porque lá fora eles trabalham muito com a tecnologia em cima do mercado de vape, tá? Aqui no Brasil, nada ainda. E vai demorar bastante enquanto não tiver um mercado mais propício para isso, tá? Então vamos falar quais os tipos de juices que podem ir às dicetonas, tá? Então os juices de sobremesa vão bastante, tá? Ou na sua maioria. Atabacados com perfil puxado para sobremesa também pode conter dicetonas, tá? Então aqueles tabacados que tem nota de baunilha, nota de caramelo, nota de creme, então esses podem conter sim as dicetonas, a acetoína e o acetilpropanil. Geralmente quando você já é familiarizado com a característica sensorial das dicetonas, você vai saber distinguir quando um líquido tem e quando um líquido não tem, tá? Os juice makers ou quem produz seus próprios líquidos, aí sim você consegue sim desviar desse tipo de substâncias, porque as grandes marcas elas te dão informativos, te dão informação se contém ou não contém, tá? Então vamos falar aqui então da TPA. TPA no seu próprio site eles informam com a lista de componentes o que tem dentro de cada flavorizante. Então eles te dão uma tabela ali, uma lista e todos os componentes, substâncias que eles colocam no flavorizante está ali descrito. E aí você vai olhando ali, vai vendo o que contém, se tem acetoína, se tem acetilpropanil, e aí você vai desviando. A Capela ela dá uma tabela assim pronta com todos os nomes dos flavorizantes e com alguns símbolozinhos, né? Dizendo se contém ou se não contém, se são totalmente livres, né? Reformulações, tem formulações novas. A Capela ela atualizou bastante os seus flavors e eliminou de uma boa parcela delas a acetilpropanil e a acetoína. Exceto alguns flavors deles que ainda são muito comuns, muito famosos, que dá muita diferença na receita como um todo, das sobremesas, então eles ainda mantêm esse daí porque tem um público que prefere, né? Outras marcas como a Chemnovatic, a Subuk também, que é uma outra marca polonesa famosa, ela fora, né? Aqui não é. E eles também te dão uma informação sobre isso. A Molinberry aqui, a Molinberry, ela é... Opa! A Molinberry é uma empresa de junção dessas duas empresas, né? Da Subuk e da Chemnovatic, também te dão uma informação sobre se tem ou não tem acetilpropanil e acetoína e assim por diante. Então, quem produz os líquidos tem como saber se dá para desviar desse tipo de componentes, tá? Nós aqui da equipe Switch Cloud evitamos ao máximo utilizar flavorizantes que contenham acetoína ou acetilpropanil. A gente faz uma pesquisa e a gente tenta utilizar líquidos, os flavorizantes que são isentos, né? Ou com uma porcentagem muito baixa, né? E a gente tem o conhecimento disso e a gente
trabalha para que os nossos líquidos sejam os menos nocivos possíveis, né? Porque o vape em si, todo mundo já sabe que ela não é 100% segura. Ela tem uma porcentagem maior de saudabilidade, de segurança comparada a qualquer tipo de tabaco, dentro do tabagismo, tá? Então ela tem 95% mais saudável, menos nocivo, menos perigo do que o tabagismo, tá? Então, os nossos rótulos que estão sendo reformulados agora, vai vir rótulos novos, então quem está acompanhando os stories aí, vocês viram que vai ter rótulos novos, e nesses rótulos novos vamos estar informando, vai ter um informativo no rótulo dizendo o juice que está livre de acetilpropilina e acetoína e o juice que pode conter traços, tá? Porque tem alguns saborizantes que não vão estar isentos 100%, mas a gente trabalha com saborizantes que tem a menor concentração possível, ok? E aí você vai falar, nossa, mas então eu vou ter que parar de consumir juice de sobremesa e tal? Não, não precisa parar porque vamos colocar aqui o risco que o líquido de sobremesa, tabacado puxado para sobremesa, vai gerar para você. O risco ainda é muito pequeno, ok? Comparado ao tabagismo, muito menor ainda, ok? Mas é importante saber o que você está inalando para o seu corpo, uma vez que já não é uma coisa tão natural assim, não é verdade? Também não estou aqui condenando as empresas que fazem sobremesas maravilhosas, porque isso faz um diferencial, na verdade. A comunidade médica que acaba tendo um impacto contra o mundo vape, falam que isso acaba incentivando os menores, os adolescentes. Isso, de uma certa forma, realmente mas não é por isso que os adultos também não possam ter os mesmos gostos, né? Ter esse gosto de curtir uma sobremesa, de um tabacado diferente, uns frutados e tal. Então, o que precisamos fazer aqui é de uma união, né? Então, nós que somos, né, mais experientes nesses ramos aqui, temos que passar informações mais nuas e cruas, né? Ser mais transparente possível para vocês, para que vocês possam saber o que estão consumindo para ter uma segurança maior no seu uso, né? Então, eu acredito que essa nossa reformulação de rótulos talvez seja o primeiro do Brasil e os únicos, por enquanto. E eu acredito que nem fora, nem as marcas grandes importadas dão esse tipo de informativo, né? A nicotina já é uma informação padrão, né? Mas essa informação das dicetonas eu creio que não tem nenhuma empresa de juice que faça esse informativo e nós estaremos dando essa entrada aí, né, para ser um diferencial a mais, tá bom? Então, consumam tranquilamente os seus juices, desde que com cautela, vamos dizer assim, com senso comum, né? Então, vamos dizer que é a mesma coisa que você consumir refrigerante com açúcar ou refrigerante sem açúcar. Se você consumir aí 5 litros de Coca-Cola por todo dia, com certeza uma coisa boa não vai dar. Você vai adquirir uma diabetes e tudo mais. Mas se você é uma pessoa saudável e tem um senso comum, você vai consumir uma latinha por dia, até não tem tanto problema assim. Se você é uma pessoa saudável, pratica esportes, né, se alimenta bem, e com vape é a mesma coisa. Se você utiliza vape, tenta, né, manter uma rotina de atividade de vida saudável. Então, pratique esportes, se alimente bem e com isso você consegue manter um equilíbrio, né? Então, o juice de sobremesa você pode consumir sim, mas também não vai meter a louca de consumir 60, 100 ml todo dia, né? E isso a longo prazo você pode acabar causando um montante que pode ser um pouquinho prejudicial, tá bom? Então é isso. A informativa que eu queria trazer para hoje era esse daqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem com quem vocês acham que deva saber esse tipo de informação, que é uma informação muito legal, que agrega bastante no mundo vape. E também tragam perguntas, tragam suas dúvidas, se tiver alguma dúvida aí, que estaremos então trazendo mais conteúdos informativos bacanas como esse. E é isso. Então até a próxima. Falou!